Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então tá bom demais. Tô passando aqui para deixar mais um vídeo. O nosso irmão e amigo Igor Rocha, né, respondendo mais uma pergunta, né, de um irmão. É isso aí, é um vídeo respondendo mais uma pergunta aí de um irmão. O nosso amigo Igor Rocha tá trazendo esse vídeo explicando ao irmão a pergunta dele. Beleza? E você também que tem dúvida, que quer esclarecimento sobre algo das escrituras, manda aqui nos comentários, coloca aqui nos comentários, que a gente vai trazer um vídeo respondendo a sua dúvida, beleza? É isso aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Gustavo Miranda falando da graça, deixa seu like e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Mente de Cristo ativada, pede o Espírito Santo para abrir o seu entendimento e vamos pro vídeo. Graça e paz a todos, esse é mais um vídeo do programa Graça Revelada do Ministério Geração da Graça da cidade de Paracatu, Minas Gerais. E hoje nós vamos responder mais uma pergunta. O irmão mandou uma pergunta para a gente pelo WhatsApp. Eu quero deixar para vocês aqui o número do WhatsApp, para vocês que tenham alguma dúvida, queira fazer uma pergunta sobre o Evangelho da Graça, fique à vontade, manda para a gente. Nós não vamos revelar o teu nome aqui, pode ficar despreocupado, talvez você vai ficar um pouco constrangida por ainda fazer parte do sistema religioso do Evangelho da Lei, mas nós vamos responder a sua pergunta com o maior prazer, amém? Para você conhecer mais a respeito do Evangelho da Graça. O irmão fez uma pergunta aqui que vai ser muito bacana, que eu vou poder falar um pouquinho a respeito dos evangelhos, amém? Ele pergunta assim, pregador, a Igreja Católica prega que Pedro é o primeiro papa, o primeiro líder da Igreja Católica. Isso é verdade ou é mentira? Isso vai ser muito bom, apesar que aqui pelos vídeos que a gente responde não dá para explicar tudo. Aqui fica o número também do WhatsApp para fazer a pergunta e também querer saber mais. Você que queira saber mais, mande para nós, participe dos nossos seminários, das nossas palestras, participe dos nossos eventos, para você enriquecer e realmente conhecer e sair da escravidão do sistema do Evangelho da Lei. Amém? Nós vamos poder falar um pouquinho, como eu disse, um pouquinho dos dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, certo? E desde já eu já quero responder, já para você ficar curioso pela explicação, é que realmente Pedro é o primeiro líder da Igreja Católica depois de Cristo, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque tanto a Igreja Católica como a Igreja Evangélica, eles pregam um só evangelho, é o mesmo, os dois. Modificam algumas coisinhas na doutrina, mas a visão dos dois evangelhos, da Igreja Católica e do protestantismo, é o mesmo, porque todos eles pregam o evangelho da lei, da circuncisão. E quem prega o evangelho da lei da circuncisão, o seu líder maior abaixo de Cristo, o pregador maior, é Pedro, sem dúvida nenhuma. Então a resposta, irmãos, a Igreja Católica está certa. Eles têm Pedro como seu primeiro líder, como também as igrejas protestantes, apesar que elas não assumem. Mas Pedro é sim, depois de Cristo, o pregador do evangelho da circuncisão da lei. E nós vamos falar isso aqui agora. Vem comigo. Como eu sempre digo aqui no programa, é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Não usamos nenhuma linha teológica, não usamos nem nenhum conhecimento de algum historiador. Não, aqui é somente Bíblia Sagrada. Vem comigo, papel e caneta, e vem para você ver que a resposta que eu dei é a resposta verdadeira. Agora, já com a Bíblia na mão e papel e caneta, nós vamos para o capítulo, a passagem-chave da pergunta do irmão, que é Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16, está escrito assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Bom, nesse texto tem que entender uma coisa. Eu já preguei esse texto quando eu fazia parte do sistema, e a gente inventa tanta coisa para tentar explicar, mas tanta coisa, que Pedro não era pedra, não era rocha, era pequena pedra, e que Jesus falou para Pedro, depois falou para ele. Inventa um tanto de coisa aqui, gente, que empurra a barriga e não explica nada. Por que não explica nada? Porque, para explicar esse texto aqui, irmão, ele precisa te apresentar duas coisas para você, que é o que eu falei no começo, que Pedro é o líder, o pregador depois de Jesus Cristo. Ele é o pregador do evangelho da circuncisão. Então, todo mundo que segue o evangelho da circuncisão, que é o evangelho da lei, ele tem Pedro como líder, entendeu? A paz de Jesus tem Pedro como líder. Por quê? Porque o evangelho da incircuncisão é Paulo. E esse evangelho da circuncisão não tem dogmas, não tem doutrina e nem obrigações da lei. Então, se eles apresentar essa resposta que é a verdadeira, o que acontece? Acontece que você vai descobrir que você não precisa mais seguir o evangelho da lei, da circuncisão, e sim o da incircuncisão, que não tem lei. E isso vai fazer o quê? Eles vão perder o domínio de você, porque o que escraviza, o que eles usam para escravizar você é os rituais da lei, o evangelho da circuncisão, que tem lei. Eles escravizam. Paulo mesmo deixou bem claro no livro de Gálatas que o que escravizava nós éramos a lei de Moisés, e hoje nós somos livres. Livres para cometer pecados? Não, livre da maldição da lei, porque a lei é uma maldição, está escrito no livro de Gálatas. Então, e nós somos gentios, nós temos que servir o evangelho da incircuncisão, que só foi dada para Paulo, entendeu? Só que se eles apresentarem isso para você, para explicar isso aqui, você vai abandonar o barco deles, porque você vai ser livre, não vai ser mais escravo deles. Então, primeira coisa é essa. A segunda coisa que eu tenho que explicar: quando Jesus pregou isso aqui, falou isso aqui, Jesus ainda não havia morrido ainda, estava no tempo da lei ainda. Jesus estava pregando isso aqui para os judeus, o evangelho da circuncisão era para os judeus. Pedro era o principal pregador, que seria o principal pregador depois dele, Cristo, seria Pedro. Porque Pedro prega para judeu, não é para gentil. E eu vou provar isso aqui na Bíblia Sagrada, que Pedro, nessa época aqui, Jesus estava em vida, ainda não havia morrido. A graça só depois que Jesus morre e ressuscita, que Deus levanta então Paulo para pregar para o gentil. A graça é só depois da morte de Cristo. Entendeu? Esse período aqui ainda é lei. E nesse período aqui, os discípulos estavam encarregados de pregar somente para judeu, não para gentil. Porque Jesus tinha um plano para Paulo no futuro para pregar para o gentil. Eu vou provar agora que esse período dos discípulos aqui, o evangelho era só para judeu. Vamos para a Bíblia Sagrada? Vamos lá, irmãos, então, provar para vocês que aquela frase, aquele texto lá, ainda era tempo da lei, e Jesus, os discípulos, inclusive Pedro, que era o líder, ele era responsável a pregar para judeu e não para gentil. Então aquela fala lá, aquela igreja que Jesus está falando, é a igreja que ele estava estabelecendo para os judeus, não é para nós. Quem estabelece a igreja para gentil, que somos nós, é Paulo, na vida de Paulo, que Jesus estabelece. Essa ali é na vida de Pedro e é só para judeus. Você quer ver? Vamos lá? Livro de Mateus ainda, Mateus capítulo de número 10 e versículo de número 5. Olha só isso aqui. Jesus enviou esses 12. Pedro faz parte dos 12, Paulo não. E lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentil. Eles não podiam pregar para gentil. No tempo da lei, quando Jesus estava em vida. Nem entreis em cidades samaritanos. 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está fazendo? O que Jesus está falando? Jesus tem uma ordem para os discípulos pregar somente em Israel, somente para judeu. Por quê? Porque Jesus ainda estava em vida. O evangelho não era para graça ainda. O evangelho não era para alcançar o gentil. Era para alcançar só os judeus.
Então, quando Jesus fala aquele texto que é a chave da pergunta do irmão, Jesus ainda estava em vida, ele não tinha morrido ainda, a graça não tinha alcançado ainda o gentil. Aquilo lá era para a igreja de judeu, é para Israel, entendeu? Então Pedro é o pregador do evangelho para judeu, o evangelho da circuncisão. Nós vamos continuar aqui, vou te provar claramente do que nós estamos falando. Agora nós vamos para outro texto bíblico agora e vamos caminhando. Aqui, como eu falei, é Bíblia explicando a Bíblia. Vamos lá, irmão, para mais um texto, mostrar para você que na época que Jesus estava em vida, né, pregando o evangelho em Israel para os judeus, ele está pregando com a comitiva dele, os 12 discípulos, está pregando para judeu, não é para gentil, é só para judeu. Olha aqui, Jesus em João, capítulo de número 10, Jesus está falando, capítulo 10, está falando sobre o pastor mercenário, está falando sobre o pastor ladrão que vem matar, roubar e destruir. Ele vem falando do mercenário, falando que as ovelhas conhecem a voz dele. Ele está falando para os discípulos que estão pregando para judeu. Só que aí Jesus já começa a mostrar que futuramente ele vai levantar outro pastor para pregar para umas ovelhas de longe. Quem é elas? É o de longe, é os gentios. Só que não é eles. Não é eles que vai ser o pastor dessas ovelhas. Certo? Porque eles é o pastor das ovelhas de Israel. Você quer ver? Lê o capítulo 10 do outro, nós vamos ler a partir do 16. Está escrito assim: e ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Olha Jesus falando para os discípulos. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O que ele está falando para os discípulos? Você foi chamado para pregar aqui, mas tem um povo de fora, umas ovelhas de fora, que eu vou levantar outro para pregar lá, que não é eles, entendeu? Então continua afirmando no texto principal, Mateus 16 está a origem da pergunta: quem é o líder? É Pedro, amém? Quem segue o evangelho da circuncisão, que é um evangelho para judeu, é Pedro. Entendeu? Vamos continuar agora, vamos falar agora quando Deus começou a levantar o outro que seria o pregador da graça para os que são de longe, que são os gentios. Bom, irmãos, agora nós vamos para mais um texto. Como eu sempre falei aqui, não tem como a gente passar com riquezas e detalhes, porque senão a resposta fica longa. Mas isso aqui é para te despertar a curiosidade para conhecer o evangelho da graça e sair da escravidão e da enganação desse sistema religioso que é pregado hoje. Olha lá, Deus então agora começa a levantar Paulo. Vou citar alguns versículos aqui para te despertar a curiosidade. Atos 22, 21. Paulo é arrebatado e Deus fala com ele. Fala o seguinte: e disse-me, vai, porque te enviaste aos gentios de longe. Olha as ovelhas de longe aqui que Jesus falou. Paulo é o responsável por pregar para eles. Amém? Vamos para mais um texto ainda. Vamos então para mais um versículo, irmãos, onde Deus está levantando Paulo para pregar o evangelho da incircuncisão para o gentio. Vamos lá? Agora, Atos 26, a partir do versículo de número 16. Está escrito assim: Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas quais te aparecerei ainda. O que Jesus está falando? Levanta-te, põe de pé. Paulo está contando a história quando ele se converteu. Aí Jesus fala com ele: levanta-se, põe de pé, que para você ser testemunho daquilo que você já está vendo e das quais que eu ainda vou te mostrar, vou aparecer para você e vou te mostrar, que é o quê? O evangelho da graça que somente Paulo recebeu para pregar para o gentio. Verso número 17. Livrando-te desse povo e do gentio, a quem agora te envio. Olha Jesus enviando Paulo para o gentio.
para lhe abrir-lhes os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Porque Paulo estava indo agora aos gentios, para que o gentio, nós, através do evangelho da incircuncisão, que não tem lei, porque a lei não foi dada a nós, né? Foi dada somente a judeu, para que nós também possamos ser santificados junto pela fé em Cristo. Amém? Então, mostrando mais uma vez que Paulo foi o escolhido para ser o primeiro líder, né, abaixo de Cristo, para pregar o evangelho aos gentios, o evangelho da incircuncisão. E agora nós vamos passar para o livro de Gálatas, onde vai fechar toda a revelação da resposta que eu dei, que Pedro é sim o pregador do evangelho da circuncisão, de todo o sistema religioso que hoje é pregado por aí, que prega o sistema religioso, que prega o evangelho da lei para descravizar e para manipular através da lei. Como eu disse, a lei, como Paulo falou, é maldição para nós, gente. Agora, irmãos, eu quero que você preste atenção aqui, porque agora nós vamos falar sobre o livro de Gálatas. E agora, nós vamos falar um pouquinho desse livro, e agora vai ser a chave da resposta que eu dei a respeito de Pedro ser o primeiro líder, lógico, abaixo de Cristo, do evangelho da circuncisão, do evangelho que o sistema religioso da lei prega. Vamos lá? Aconteceu um fato aqui, em 1 Gálatas, se você for ler o livro de Gálatas, você vai ver isso, um conflito entre Paulo e Pedro. Por quê? Porque Paulo chegava para o gentio e pregava o evangelho da incircuncisão, sem doutrina, sem obrigação da lei. Logo em seguida, vinham os pregadores do evangelho da lei, da circuncisão, e pregava depois de Paulo. E aí o povo ficava confuso, ficava sem entender se havia liberdade da lei ou não. Entendeu? Então, quando você lê o livro de Gálatas, você vai ver esse conflito de Paulo com Pedro e os pregadores do evangelho da lei. Entendeu? Aqui nós vamos falar, nesse conflito vai revelar o que eu estou falando, o evangelho da graça e o evangelho da lei. Pedro, o evangelho de quem segue o evangelho, Pedro, o líder de quem segue o evangelho da lei, e Paulo, o líder de quem vive o evangelho da graça, da incircuncisão. Vamos lá, vamos começar o capítulo 1, você lê Gálatas todos, mas nós vamos fazer alguns versículos aqui. Gálatas capítulo 1, versículo de número 6, ó, o conflito dele. Ele pregava a graça, Pedro ia lá, ou os pregadores que seguiam o evangelho da lei, pregava outra coisa, e havia esse choque. Amém? Presta atenção aqui. Vamos começar do versículo 6, Gálatas 1, versículo 6. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha para você ver Paulo falando. Ele foi lá, pregou para o povo de Gálatas, né? Pregou lá para os Gálatas. O problema é que foi outros lá e pregou o evangelho da lei em cima do dele. E aí ele fala, passou para outro evangelho. Aí no 7 ele fala algo interessante. O qual não é outro, mas há alguns que vós inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O que ele está falando? Não é outro. Por que não é outro? Porque todos dois foi trago por Cristo. Só que um é para judeu e o outro é para gentil. Um tem lei e os seus rituais e o outro não tem, porque a lei é para judeu e não para gentil. Foi dada para judeu, entendeu? Então vamos lá. Aí ele fala, transtornado, por quê? Eles ficou transtornados. Paulo pregou uma coisa, foi lá e pregou outra, os pregadores da lei. Mas ainda que vos mesmo, um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldição. Os pentecostais, os protestantes, dizem que aqui está falando de um evangelho do homem, um evangelho carnal, um evangelho de prostituição. Aqui não está falando nada disso. Aqui está falando, irmão, Paulo está lutando, debatendo com os pregadores da lei. Os pregadores da lei que o cabeça é Pedro, João e Tiago. Entendeu? Aí ele pega e fala, ó, pode vir um anjo. O que ele está querendo dizer? Pode ser Pedro, pode ser Paulo, pode ser Pedro, pode ser João, pode ser Mateus, Tiago, pode ser quem for, até um anjo, que pregar para vocês que é gentil outro evangelho que não é o que eu anuncio, que é o evangelho da graça.
é maldição para vocês. Porque aqui mesmo no livro de Gálatas, Paulo fala que a lei é maldição. Entendeu? Então ele está tendo um conflito com os pregadores da lei. Os pregadores do evangelho da lei. Pedro, João e Tiago, que são líderes. Vamos lá. 9, ele repete de novo, reforçando que se for um outro evangelho, pode ser um anjo. Mas se for outro evangelho, é maldição. 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Ele está falando nomes aqui, é os pregadores, viu, irmãos? É os discípulos, os pregadores do evangelho da lei. Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Vamos continuar. 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, antes dos pregadores lá da lei, não é segundo os homens. 12. Porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O que ele está falando? Pode ser Pedro, Tiago, quem for, irmão, que veio cá pregar. Eu não aprendi nada com eles. Eu aprendi com Jesus Cristo. Porque o evangelho que eu prego é para você, gentil. Entendeu? Então ele está afirmando que o que ele aprendeu não tem nada a ver com Pedro e Tiago. Nada a ver. É um evangelho da graça, da incircuncisão. E eles iam lá bagunçar a liberdade que eles tinham de viver o evangelho da incircuncisão. É isso que é o conflito. Agora nós vamos passar para o capítulo 2. E agora vem a revelação da resposta que eu dei. Vamos lá, irmão. Agora nós vamos finalizar o vídeo. Olha só isso aqui. Gálatas capítulo 2, continua o conflito que eu te falei. É só você ler, você vai ver o conflito. Olha só, capítulo número 2, a revelação do que foi a resposta dada por um irmão. Vamos lá? Gálatas 2, capítulo 1, partido 1. Depois, passando 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes pus o evangelho que prego entre o gentio. Ele está expondo para quem? Para Pedro, que é o líder, João e Tiago, que eu prego entre o gentio. E particularmente aos que estavam em estima, que é quem? Pedro, para que de maneira alguma não corresse ou não estivesse corrido em vão. 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar, porque ele era grego. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram secretamente, entraram a espiar nossa liberdade que temos em Jesus Cristo para nos pôr em servidão. Presta atenção nesse versículo. Falsos irmãos que intrometeram secretamente e entraram para espiar nossa liberdade. Paulo sempre fala que nós somos livres, somos libertos, somos livres, liberdade. Mas essa liberdade aqui, irmãos, deixa eu explicar uma coisa muito importante. O sistema religioso, quando nós pregamos a graça, como eles não conseguem combater na Bíblia, eles tentam nos desqualificar, falando que quando nós falamos que somos livres, que temos liberdade, nós estamos falando que podemos praticar tudo. Isso é mentira. Isso é para poder desqualificar, porque eles não conseguem debater na Bíblia contra a graça. Então o que acontece? Paulo, quando fala liberdade, não é praticar pecado, não. Paulo deixa bem claro que na graça nós temos que servir, praticar os frutos do Espírito e não da carne, entendeu? Então a liberdade que Paulo está falando aqui é que eles estavam libertos da lei, e alguns foram lá espiar a liberdade que eles tinham de não praticar as coisas da lei, os rituais da lei, como dízimo, como ou tantas outras coisas que eles praticam para descravizar, para quê? Porem em servidão, em escravidão, porque eles iam lá espiar e via que o povo do gentil não tinha escravidão, porque não tinha lei, entendeu? Não tinha as doutrinas da lei. Então nós éramos livres, libertos, livres da lei. Essa é a liberdade que Paulo está falando, não de praticar coisas que não agradam a Deus, certo? Vamos lá, versículo de número 5. Os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. 6.
E quanto àqueles que parecia ser alguma coisa, ele está falando de Pedro, João e Tiago, os pregadores da lei, do evangelho da lei, quais tinha sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram ou nada me acrescentaram, em outra tradução. Por quê? Os discípulos não tinham nada para acrescentar em Paulo. Nada, porque Paulo pregava o evangelho para gentil, não para judeu. Né? Paulo conhecia a lei, então os discípulos não tinham nem ensinar ele. E não acrescentou nada, por quê? Porque o que ele pregava não tinha nada a ver com a lei, era incircuncisão. Entendeu? Vamos lá. 7. Antes, pelo contrário, presta atenção aqui, ó a resposta aqui que eu dei pro rapaz. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro a da circuncisão, incircuncisão Paulo, circuncisão Pedro, evangelho da incircuncisão sem lei e evangelho da circuncisão com lei. Irmãos, o evangelho da circuncisão de Pedro é o evangelho que leva a doutrina sacerdotal, entendeu? Por isso que eles falam que eles é ungidão, por isso que eles falam que tem que pôr a mão na sua cabeça, é por isso que eles falam que você tem que estar submisso a eles, submisso à doutrina deles, submisso à autoridade espiritual deles, porque o evangelho da circuncisão prega a lei, e lei ensina isso, você tem que ser sujeito a eles, obedecer a eles. Já o da incircuncisão, não. O da incircuncisão não tem ordem sacerdotal, não tem nada disso. No evangelho da graça, da incircuncisão, nós todos somos iguais. Não existe ungidão da graça, o poderoso. Não existe. Nós somos todos iguais. Entendeu? Por isso que eles não gostam de ensinar isso e responder assim. Porque revela o evangelho da graça. Vamos repetir? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão, da incircuncisão, me estava confiado, como de Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Vamos lá. 9. Agora a resposta é aqui. Você vê que eu não estou mentindo, que a graça revela a verdade. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que é a coluna, né, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada somente a Paulo, mais ninguém. Aí os Pedro, João e Tiago deram-nos as mãos com Pedro em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Entendeu? Os discípulos reconheceram que Paulo era o pregador da incircuncisão, que era para gentil, sem lei. Eles concordaram, viram que tinha poder sobre a vida dele, autoridade sobre a vida de Paulo. Eles deram a mão em comunhão e falou: tá bom, Paulo, você vai para o gentil e nós vamos para a circuncisão, para os judeus. Entendeu? A graça, irmão, revela a verdade. É o que eu sempre falo aqui. Leia, estuda, conheça o evangelho da graça e se liberta desse sistema religioso que escraviza você, que você fica sendo escravo deles. E sendo escravo deles, você é manipulado sem perceber, achando que é Deus que está fazendo com você. Irmãos, esta é mais uma resposta dada biblicamente. Nós não falamos nada que não tem na Bíblia. Eu quero deixar aqui mais uma vez o número de WhatsApp para você mandar a sua pergunta e para você conhecer mais o Evangelho da Graça e seja liberto, livre da escravidão da lei e da manipulação desses homens que estão aí para manipular e tirar proveito da sua fé. Deus abençoe e até a próxima resposta.